Sejam bem-vindos ao Fala Maria. Hoje estou recebendo uma mulher, mãe, que transformou a sua dor em luta, a luta em acolhimento para tantas mulheres que vivem na pele a maternidade atípica. A minha convidada de hoje é a Marli Moretti, que vai contar a sua história para todos nós. Seja bem-vinda, Marli. Muito obrigada, agradeço o convite de estar participando hoje aqui com você. Muito bom. É o seguinte, é um assunto que muita gente fala todo dia, toda hora, né, eh, e falam até de uma forma que não é legal, mas somente uma mãe, que vive no seu dia a dia é que pode esclarecer e contar tudo e falar da vida real, como ela é, para vocês e para mim também. É uma honra ter você aqui, Marli, e eu gostaria muito que você abrisse o seu coração de mãe, né, mãe atípica, e contasse para a gente como é, como tem sido e como é a sua história. É sempre muito emocionante, né, falar da nossa própria trajetória de vida, né. Eu sou mãe de dois tenho 2 filhos, uma filha mais velha, tem 24 anos, é a Júlia, e o Caio, que é o meu mais novo, tem 21 anos agora, e o Caio, está no transtorno do espectro autista. Então, assim, eu vivenciei, a maternidade típica, né, que é quando você tem um filho que ele corresponde ali com os marcos, né, de desenvolvimento que a gente fala, que foi minha filha mais velha. E depois o Caio, eu percebi que ele era um pouco diferente, ele, né, ele demorava um pouco para se socializar, ele não gostava muito, mas a gente não conseguia ainda saber o que estava acontecendo, o que também é muito angustiante para as famílias, né, que tem algum filho com neurodivergência. Qual a idade na época, quando E você percebeu alguns geralmente sinais? a gente começa a perceber a partir dos 2 anos de idade, Tá, porque aí eles precisam usar, o ser humano precisa usar mais a capacidade, imaginativa. E aí as crianças com autismo, elas não têm muito isso, para eles são muito literais. sim. E eu percebi essa diferença, ele tinha um atraso na fala muito grande, só que há 18 anos atrás, isso era muito difícil, não é como hoje. Hoje ainda tem muita dificuldade para você conseguir o diagnóstico, mas há 18 anos atrás eu precisei ir para outra cidade, porque não tinha nem médico aqui que pudesse diagnosticar, e quando nós levamos ele, né, com quase 3 anos de idade, o médico fez alguns testes, umas avaliações, e ele falou para mim: "Olha, eu não preciso ficar mais meia hora com o seu filho para saber o que ele tem. Ele é autista". E a hora que ele falou isso, para mim foi um atestado de morte, porque eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia o que era autismo, eu só via autismo em filme, né, Sim. filme americano, que a criança ficava se batendo, se mexendo o tempo todo, e eu falei: "Meu Deus, o que que vai acontecer com essa criança agora?". Eu vim de Campinas até aqui pensando no carro, e vou te confessar, eu fiquei 2 dias chorando sem parar. Porque eu tinha muito medo do que poderia acontecer com ele, Sim, principalmente. Mas depois desses 2 dias chorando, sim, eu fiz uma reflexão, né, e comecei a pensar: "O preciso que agir. preciso agir, porque o que vai adiantar para o meu filho eu ficar chorando o tempo todo? Pelo contrário, vai ser até ruim, porque ele vai ver que vai perceber que está acontecendo alguma coisa ruim comigo". Então aí eu comecei a ter atitudes diferentes, eu comecei a ser uma mãe muito lutadora, porque eu via que não existia políticas públicas para as pessoas com deficiência, porque eu percebi que não tinha inclusão, porque eu percebia que o preconceito era muito forte ainda com as pessoas que eram diferentes das outras. E esse preconceito, ele teve assim o auge dele aconteceu quando ele tinha 4 anos de idade e eu fui levar ele numa escola, que eu queria matricular ele, e ele teve a matrícula negada porque ele era autista, simplesmente Nossa, por isso.
olha, nós não podemos ficar com ele é uma criança autista, a gente não tem preparo aqui, ele não tem condições de frequentar a escola. Meu E naquela Deus. época não tinha a lei brasileira de inclusão. Então, Sim, o que restou para mim é voltar para casa e me conformar com isso, mais ou menos, né, mais ou menos, porque né. eu não me conformei. Aí eu virei, vamos dizer assim, uma ativista na luta pelos direitos da pessoa com deficiência em São Carlos há E mais de aí uma você década. começou a estudar, a pesquisar, porque quando você chega em casa, com a família, né, a família sabe do que está acontecendo e você ficou 2 dias chorando, sem saber o que fazer, e também não tinha, não era comum, vamos dizer Sim, assim, né, não tinha nada e uhum. você eu imagino que você falou: "Eu preciso levar meu filho para a escola", aí você foi para a escola e foi negado. E aí você falou: "Mas o que eu vou fazer agora, né?". Sim. E aí você começou a fazer pesquisas e como foi? E você ficou com seu filho em casa até quando? Como é que É, por incrível que possa parecer, depois eu coloquei ele numa CMEI, né, que sim, as escolas públicas não negavam matrícula, nem não tinham como fazer isso. Ele ficou 2 anos estudando lá, e depois ele começou a frequentar o Colégio São Carlos, que foi um colégio que o recebeu de portas abertas. que bom. Então, nesse aspecto, depois melhorou muito ali a situação. Mas eu, naquela época, eu falo naquela época, mas eu não sou nenhum dinossauro também, é que o tempo passa muito rápido, né. Sim, Alguns anos atrás, não existia o WhatsApp, não existia a internet como não hoje, existia né, essa nada, né. facilidade. Então eu falei que eu fui uma das primeiras pessoas que criou um grupo de WhatsApp sem ser o WhatsApp. Por quê? Meu filho tinha uma fono que vinha fazer o atendimento em casa e ela falou: "Marli, você precisa conhecer uma outra mãe. Ela veio dos Estados Unidos, ela tem um filho autista, eu também atendo na casa dela, e ela pode vocês são ativas, vocês são mães que lutam, vocês precisam se conhecer". E ela profetizou isso, a gente se conheceu, e a Que gente bom. começou a tomar café em cafeterias da E cidade. conversar. E conversar e trocar informações. Ela falava que acontecia nos Estados Unidos, que era de moderno, que era positivo ou que não era, e eu trazendo as informações daqui. Só que aí que aconteceu? A gente frequentava vários consultórios de outros psicólogos, terapeutas, e aí as outras mães, a gente conversava: "Ah, a gente tem um grupo, a gente toma café uma vez por semana em tal lugar". Aí esse grupo foi Foi crescendo, crescendo, o crescendo. café foi aumentando. Exatamente, até que a IPTV foi fazer uma vez uma entrevista lá para conhecer o grupo, tal, e quando fez 40 anos de IPTV, eu fui uma das homenageadas que foi contada a minha história lá, porque fazia parte da história da IPTV, que também tenho muito orgulho disso, né, de ter contribuído de alguma maneira para que tivesse naqueles tempos já tivesse essa visibilidade, dar visibilidade para a Para causa, que é para para muito a causa, porque importante. na época ninguém falava do Ninguém falava. assunto, E né. depois, mais para frente, apesar de eu ter uma formação em direito, eu acabei fazendo uma pós-graduação em análise de comportamento para autistas, aqui na Sim. Universidade Federal de São Carlos. Falando em café, né, eu vou te servir um café, Muito Marli. obrigada, Um cafezinho quentinho. obrigada. Deixa eu pegar esse aqui. Olha, uma pausinha aqui que nós vamos tomar um café, viu. Tá friozinho e um cafezinho aqui é bom. Vai bem. Você viu que aqui é bonito, né, Sim, tudo animadinho aqui. Tomar um café. Olha lá. Ô Marli, continuando aqui o nosso papo, você aqui em São Carlos começou a dar visibilidade a esse tema importante, foi conhecendo outras mães. Na escola, a professora lá, sozinha com 20 alunos em sala, 30, não sei quantos, mas também sem, foi o seu filho foi acolhido pela escola, isso foi muito importante na época para você, mas assim, no município não se falava em absolutamente nada, tanto do acolhimento para as mães como para as crianças e não tinha lei, como é que foi isso? Porque você pesquisou o assunto a fundo, sim. inclusive com as outras mães, né? É, aqui realmente era muito difícil encontrar até profissionais que atendessem essas crianças, né. Já existia um trabalho na APAE de São existe, né,
e que agora está muito grande, muito Sim, fortalecido, mas na época era ainda tímido, tinha um atendimento, mas tinha filas de espera, como existem até hoje. até hoje bastante, Então né. você vê que passado 18 O anos, problema ainda ainda continua. existe esse A o problema. problema no sentido de que Sim, falta políticas falta públicas. exato, tanto para diagnóstico, quanto para terapias também. Existem filas, as mães sempre entram em contato comigo: "Ai, Marli, eu não consigo isso", às vezes eu oriento, falo: "Ai, procura tal lugar, faz isso, faz aquilo", mas, assim, é uma dificuldade muito grande que ainda existe no nosso município. Existe de uma forma geral, porque eu converso com outras pessoas, então por conta do aumento, né, no número de diagnósticos, que antes não se diagnosticava tanto Co autismo, né, sim, generalizava um pouco, "Ah, é um transtorno global do desenvolvimento", mas não colocava como nome de autismo, né. sim. Então hoje, como tem muitos casos, aí percebe-se então que existe essa procura, essa demanda muito alta e infelizmente ainda os locais não têm. As escolas, lógico que com a Lei Brasileira de Inclusão, agora precisa de um profissional, né, um professor auxiliar para criança que tem um autismo nível 3 de suporte, que é o caso do meu filho, né, que é Sim, uma pessoa mais dependente. Então isso por lei teria que existir, mas a maioria das vezes eu sei que essas pessoas judicializam, que não porque é tão fácil não é assim tão você fácil conseguir um conseguir. professor auxiliar. Existe a lei, essas leis, elas começaram a surgir quando, Em mais ou menos? 2012, 2015, não são para você ver que injustiça que a gente comete com as pessoas com deficiência, que essas leis são muito São recentes. muito Meu recentes. filho nasceu em 2005. Imagina o que as mães e as crianças passaram antes disso, né, que era muito mais grave, Sim, e ainda é, né, porque, não basta só a lei, precisa cumpri ter a também. política pública aqui na base, no município, para que a lei tenha eficácia, Sim, né, ou programas de inclusão específico para cada para para cada, cada eh, aluno, cada um tem cara a cara sua cara especificidade, cada né. aluno. E e são diversos, né, não Sim, é um só, TDAH, tem muitos níveis, eu estava lendo até, e eu falei: São muitos tipos, né, e sim. se a gente não tem nem o base de política pública ou de infra para oferecer, com tantas crianças que estão nascendo, né, eh, e como fica isso? O que que você imagina sobre isso? Na sua cabeça, você acredita que, 3 modelos, vamos dizer assim, já comportaria muitas crianças? Porque um tipo de tratamento, vamos dizer assim, para cada criança, acho que seria muito difícil de alcançar. O que que você vê? É, não é difícil, mas não é impossível, né. Sim, Eu vejo que existe, lógico, as dificuldades, principalmente financeiras, que os municípios enfrentam e por não priorizar também muito esta causa, né. Porque eu vejo que o modelo escolar, por exemplo, falando de inclusão escolar, né, o modelo escolar ele é feito para quê? Para pessoas que são inteligentes, ótimas, que tiram notas altíssimas. Então, quando você tem um aluno neurodivergente, que talvez ele não vá corresponder àquilo que é sim. o programado ali pela escola, ele cai em esquecimento. É uma Sim, coisa, infelizmente, a gente tem que falar a realidade, ele fica né? isolado na Ele sala de fica aula. isolado mesmo. Essa é a realidade, né. Essa é a realidade. O autista, ele tem os 3, a gente fala 3 níveis de suporte. O 1 é quando ele não precisa tanto de supervisão, estão sendo diagnosticados agora como adultos, porque nem conseguiram diagnosticar quando era criança. São pessoas que casaram, que tiveram emprego, que tiveram família, sofreram muito durante a sua infância, mas têm uma vida praticamente normal, vamos dizer Sim, assim. O nível 2 você já percebe que é uma pessoa que precisa de mais atenção, que ele é uma pessoa mais difícil ali, então tem ali um suporte. E o nível 3, que no caso ali é meu filho, se enquadra nisso, o nível 3 são pessoas que não falam, ou se falam, falam muito pouco, têm muita dificuldade de socialização e eles precisam de um suporte maior.
sim, Então, o modelo ideal que a gente poderia dizer, né, que seria um mundo ideal para acontecer, seria que na escola, que existe até isso, está se propagando mais, é de você, a criança entrou, você sabe que ele é autista, ele trouxe esse diagnóstico, esse laudo, ou TDAH, ou TOD, ou qualquer outra sim, nomenclatura, que se faça ali uma anamnese daquela pessoa, que a gente fala que é tipo uma entrevista, e você vai fazer um PEI, que a gente fala, é um plano de ensino individualizado sim, para aquela pessoa. sim, Então, é possível isso ser feito. Está aumentando tanto o número de autistas nas escolas? Está. Então eu vejo que como eu estou acompanhando isso há de muito muito tempo? tempo, eu vejo que as professoras reclamam muito. Ah, antes eu tinha um aluno autista, agora chega a ter 2, 3. Sim. Então eu entendo a situação das professoras, porque é difícil para elas comandarem todos os outros alunos, mais 3 crianças autistas, mas eu entendo. Humanamente impossível para uma professora, Uma né, professora, mas precisa eu ter as entendo auxiliares, que né, precisa ter esse profissional de apoio precisa para ter. ficar junto com essa outra criança. E com esse plano de ensino individualizado, poder adaptar o material. Então você vê que a gente Sim, está falando de uma coisa muito ampla, muito grande, que tem sim. muito custo, que tem muita coisa envolvida, né, não é tão fácil assim quanto a gente Sim. imagina, né. Marli, você e a sua família, né, assim, você é professora, né, eu vi que Sou você é educadora. educadora, tem bastante conhecimento, enfim. E teve a oportunidade de colocar o seu filho numa escola como essa excelente escola que você mencionou, aqui em São Carlos. E você tem acompanhado, eu creio, as mães com mais simples, as mães lá da periferia, sem recurso, sem suporte, sem apoio, sem nada. O que que você tem visto, referente a essas mães? Olha, elas, sofrem bastante também, reclamam muito, né, da falta de Sim, apoio, mas assim, eu sempre procuro orientá-las a procurar os seus direitos. Existe sim. a Defensoria Pública, que são em São Carlos, que é muito atuante, Isso é muito né, bom. então eu sempre oriento elas: "Está acontecendo alguma coisa, você não obteve resposta da escola, você vai na Secretaria de Educação. Eles não responderam, você procura a Defensoria Pública". Então cabe a mim orientá-las do que elas Sim, podem fazer, para fazer valer os seus direitos. Porque os direitos existem, eles são lindas as leis, mas elas precisam ser cumpridas. exato. Então tem que procurar ali os mecanismos para fazer cumprir, de alguma maneira. Sim, eu digo que hoje em dia fazer lei é fácil, né, qualquer um Sim, faz uma lei, né, é rapidinho ali faz coloca na IA. coloca na IA que a lei sai pronta. Sim, Agora o a gente todo mundo tem que olhar para a lei ser cumprida na base, nos municípios, né. O que que o sim, município está fazendo para acolher tantas crianças, né. Então, você vê, eh, a preocupação com a segurança, com a saúde, com o transporte público, com a infraestrutura de um modo geral, uhum, só que está sendo esquecido, as nossas crianças estão sendo esquecidas e mais do que isso eu imagino, que falta apoio para a mãe, né, para a mulher, apoio, por exemplo, uma mãe pobre, que não tem dinheiro, que ela precisa trabalhar para ter o seu dinheiro para ajudar no sustento da casa, às vezes não tem só um filho, tem 2 ou 3 filhos, né, sim, e na legislação, tem alguns itens que essas mães precisam seguir, vamos dizer assim. Olha, se ganha até X reais, não recebe o LOAS, né, porque sim, é, o tem benefício de é, não prestação pode continuada, né. ter carro no nome, não pode ter, então você tem que provar que você é realmente miserável para receber o LOAS, vamos dizer Sim, dessa forma. é isso É mesmo, isso é. mesmo que está aqui? É, na realidade, se você for parar para pensar, quando, por exemplo, o médico falou para mim: "Olha, o seu filho é autista", ele em nenhum momento falou: "Olha, Marli, é bom você procurar uma terapia ou você, né, se fortalecer de alguma maneira para você saber, ter conhecimento".
E essas mães, elas também continuam recebendo ali os seus laudos dos seus filhos e elas não têm nenhum apoio, a não ser grupos aí de mães, né, que hoje em dia existe muito pelo WhatsApp ou em algumas instituições não governamentais que também têm algum apoio para as famílias. Então elas têm que buscar esse tipo de recurso, porque se for esperar que alguém fale: "Olha, nós queremos te ajudar, nós vamos ser sua rede de apoio", Não existe. não existe, ela vai ficar largada. E o que muitas mães falam, Maria, que é muito triste, assim, comovente para mim, elas falam assim, eu falo, às vezes eu vejo que elas estão desesperadas, assim, aflitas, com um monte de questionamentos. Eu falo: "Ai, você precisa procurar uma terapia". Sabe o que elas respondem? "Mas eu nem consigo para o meu filho, Exato. eu vou fazer terapia?". Então ela se anula, assim, como mulher, como ser humano, Ela de fica uma impotente, ela se maneira sente impotente. muito triste. E o que você falou a respeito do trabalho, também é uma coisa que sempre mexeu muito comigo, porque eu já falei em várias entrevistas que agora até diminuiu um pouco esse índice, mas era maior. 75% dos maridos abandonam as esposas quando eles descobrem que tem um filho com deficiência. E aí essa mulher se vê sozinha, com outros Com filhos, outros um filho filhos, deficiente que ela sem não trabalho. consegue terapia para ele, e ela não consegue trabalhar, porque ela tem que cuidar de toda essa logística. E Como às vezes o cara nem paga pensão, que é pior Exato, que é ainda. pior ainda, não Ainda paga. fala: "Ai, não tenho dinheiro, não vou pagar". É. A E carga aí fica toda na toda mulher. essa carga sobre ela. Imagina a saúde mental dessa mãe. Não, é zero. Tanto tem muitos casos, que não aparecem tanto assim, não são divulgados, de mães que matam o filho e se suicidam. Já teve muitos relatos desses, a gente convive ali nesse meio, a gente sabe disso, porque ela não aguentou essa sobrecarga toda. E aí, puxando isso, eu sempre pensei: vamos dar oportunidade para essas mulheres, né? E a gente tem um grupo, que é o Donas de Si, que é um grupo de empreendedorismo feminino, e que a gente abriu uma parte para as mães atípicas também empreenderem. Que Então, a gente bacana! sempre dá oportunidade para elas em feiras e eventos, porque elas acabam indo para esse empreendedorismo informal, né? De vender Fazer um uma cosmética, bordado, fazer um um doce, bordado, alguma coisa para doce, vender, para ter algum isso, recurso. lacinho de cabelo. Então, assim, eu sou uma super divulgadora do trabalho delas, eu sempre estou divulgando. Eu vou no cabeleireiro, eu falo: "Ah, eu tenho uma pessoa que faz laço, a gente precisa pôr o laço dela Sim, aqui". E eu estou sempre propagando isso, levando em feiras, em lugares, para que elas possam complementar essa renda aí que faz muita falta, porque viver de um BPC, de um não dá. LOAS, ela não consegue nem comprar os remédios do Não do consegue filho, comprar os quanto mais remédios, não tem sobreviver o com dinheiro para isso. pegar o ônibus para levar até e não tem psicólogos na rede pública o suficiente para atender Não, tanta não demanda, tem. e não só para a criança, porque a mãe também precisa desse Sim, apoio, é, né. Ela precisa do apoio financeiro, ela precisa do apoio psicológico, a criança precisa do tratamento adequado, a criança precisa de estrutura na escola, né, uhum, porque, eu fico imaginando os professores, né, de uma rede pública, que são muitos alunos, e ela se sente sozinha, porque ela também sofre, né, então, é uma situação que o poder público precisa olhar com mais carinho, com um olhar mais humano, tanto para essas crianças quanto para essas mães que tanto sofrem, e fazer realmente programas de inclusão para as mães precisam de apoio, sim, mas apoio de verdade, não só, um faz de conta, né, exato. porque, como eu disse, repito, qualquer um faz uma lei, agora a gente precisa é que essa lei seja cumprida na base, né, que ela seja eficaz e que faça diferença na vida das pessoas. Eu vi também que você é cofundadora de 2 ONGs, conta um pouquinho para nós. No tempo aí da reunião das mães atípicas, né, que a gente fazia nas cafeterias, muitas mães não queriam nem contar nada, não queriam nem trocar informação. Elas Hã. falavam assim: "Gente, eu preciso levar meu filho numa terapia, não tem aqui".
E aí a gente percebeu que tinha essa necessidade. Aí começamos a visitar outras instituições em outras cidades, eu fui para Dacamp, para AMA em Ribeirão Preto, buscar alguns modelos, e aí a gente fundou a ONG Espaço Azul, que existe até hoje, muito solidificada na cidade, com um trabalho muito bem feito. Então, existe agora Espaço Azul e depois o Padre eu já tinha me licenciado da presidência, aí o Padre Robson acabou me convidando para ajudá-lo no Instituto Coragem, que também tinha um braço que até a gente fazia um treino para os pais, Sim, que que bacana. para os pais saberem lidar com a criança com autismo e fazer alguma coisa com essa criança enquanto não chamassem na lista de espera das Isso é instituições. super importante, o pai Muito. precisa aprender a lidar com o seu filho, Exatamente, porque porque muitas vezes a família, quando é mais simples, não tem tanta estrutura, o que que eles pensam? Que é birra, que a criança está fazendo é, aquilo, e é uma crise. E, né, por vezes eu já ouvi muito falar que bateu na criança, ai, que pôs de castigo, puxa e vida. não funciona isso para a criança autista, porque ela não tem esse nível de consciência de estar fazendo alguma coisa propositalmente, né? Sim, É porque realmente ela se desestruturou emocionalmente, acabou acontecendo alguma coisa, é muito diferente de birra, mas sim. ainda existe essa confusão. Então a gente teve esse trabalho lá no Instituto Coragem, com esse braço, para poder fazer isso. Aí por fim o padre acabou indo para Roma, foi embora, né, E você e ficou. nós ficamos e por fim a ONG agora até encerrou seus trabalhos, mas a gente Encerrou encerrou ano passado, a no Instituto o Instituto Coragem. Coragem, agora você está com o Espaço Azul. O Espaço Azul não faço mais parte, eu fui cofundadora, mas eu Sim, fiquei muitos anos como presidente e acabei me desligando sim. também para fazer outras coisas. Muito bem, olha, parabéns pela força que você carrega aí dentro de primeiro no coração, né, e a física também, porque precisa de você, de estar indo para lá, Sim, para cá, trabalhar, correria em casa, porque você tem toda uma vida, né, que tem que sim, seguir, e não é fácil. Marli, me conte, e você escreveu um livro sim, contando a história do seu príncipe? isso. Vou te dar em primeira mão aqui. Ah, que lindo! O Menino que Viu o Mundo Diferente, por Marli Moretti, o nosso super-herói. Isso. Ele é um super-herói. Gente, me Quando conte. quando o Caio entrou no colégio, ele era a única criança autista, talvez, de Sim, lá. E o que acontecia? Ele tinha muita estereotipia de ficar se mexendo e resmungando e falando. E o que que você pensa quando você vê uma pessoa assim? Você tem uma visão preconceituosa, né, de sim. realmente de ter um olhar ali pejorativo, "Ai, por que que tá fazendo isso?", tal. E eu não queria que as pessoas pensassem isso do meu filho. E aí eu fiz uma analogia, como se aquilo fosse superpoderes. Sim, Então, se você acompanhar sim, aí, olha, ele resmunga o tempo inteiro. Ele está resmungando porque ele está se conectando, que é um poder que ele tem. Ah, e o ouvido dele é supersônico, porque quando ele ouve barulho muito sim, forte, o Caio, e isso acontece muito com os autistas, eles tampam o ouvido, né? É muito sensível o ouvido deles. sim, Então eu falava: "Ah, ele tem um ouvido supersônico, ele está ouvindo coisas que você não consegue ouvir, mas o ouvido dele ouve". sim. Quando ele está olhando lá no nada, ele está vendo uma poeirinha caindo, porque ele tem um olho, né, a laser, e você não consegue Você não ver, consegue. porque a poeirinha só ele que consegue. E Que aí, esse bacana! livro que agora se materializou, mas antes eram folhas de sulfite que eu fui escrevendo, esse livro ficou na biblioteca do Colégio São Carlos por muito tempo, porque quando entrava uma turminha nova, elas liam para a turminha, e quando eles viam o Caio andando na escola, eles falavam: "Olha, tá lá o super-herói". Ai, que legal! Não falavam: Nossa, "Olha, ali tá lá o autista, olha lá, tá aquele menino esquisito", porque a criança é pura, né. ela é Então se você pura. trabalhar esse conceito com as crianças de comecinho, elas vão ser menos preconceituosas, elas vão ser menos capacitistas com as pessoas que Mas têm precisa alguma divulgar deficiência. muito o seu livro, porque é uma ideia,
super divertida, carinhosa e fundamentalmente respeitosa para com as crianças autistas, né. Sim, Eu sempre digo que as pessoas, elas precisam enxergar o que é belo, né, sim. não é? Naturalmente, as pessoas, por exemplo, no meu segmento: "Olha, essa casa é velha, ela precisa de reforma, ou o terreno é ruim, tem muito declive, nossa, que coisa ruim". Só ver os As defeitos, né? pessoas naturalmente, elas só enxergam o que é ruim, o que é Sim, feio, desvaloriza e etc e tal. E eu costumo dizer que você precisa aprender a enxergar o que é belo. "Nossa, que bacana essa casa, restaurada, ela vai ficar tão bonita", ou um projeto nesse terreno, de uma forma diferente, vai ficar tão belo, né, não é isso? uhum, E sim, até nas pessoas, né, a com gente certeza. costuma olhar para o outro e já julga de imediatamente, né, Sim, sem nem conhecer isso. quem é a pessoa, né. Sem dar Então essa oportunidade, né? exato. Então, eu digo aqui para vocês: "Olha, antes de olhar para uma pessoa e julgar, na maioria das vezes de forma muito errada, procurem a enxergar o que é belo no outro", né. Como a Marli fez, ela com o seu filho, o super-herói lindo, maravilhoso, ela sim tem o conhecimento, vive no seu dia a dia de como é uma criança autista e que ela, com muito carinho e com muito respeito, ela escreveu esse livro tão divertido, tão bacana, assim, uma luz que você precisa ter. Você, mãe autista, precisa ter e ler esse livro. As escolas municipais, aliás, o município, o estado, o governo federal precisa adquirir esse livro aqui, ó, e ensinar as pessoas de como olhar para uma criança autista, porque ela é uma luz, ela é uma bênção de Deus. E Deus, ele está ali olhando cada passo da tua vida, cada caminho, e a gente precisa, como eu disse, olhar o que é belo. Não é isso, Marli? É, Marli, o que bela. você gostaria de dizer, abra seu coração, ou para as mães, ou para quem você quiser, deixe sua mensagem aqui para o nosso público. Olha, eu gostaria de falar 2 coisas. Primeiro, esse mês de abril é o mês da conscientização do autismo. Dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E quando é o mês de abril, parece que todo mundo fica mais empático, todo mundo fica azul, usando, Os os botões, bottoms e falando coisas bonitas, mas a gente precisa que as pessoas deem atenção nos outros 11 meses do ano. O autismo, ele não é sazonal, ele vive e ele está presente nas famílias de muitas pessoas o ano inteiro. Então a gente precisa, que as pessoas tenham um outro olhar durante todo o ano para as pessoas com autismo. E as mães, eu gostaria de dizer o seguinte, que é uma luta muito árdua, que é difícil, que muitas vezes a gente é invisibilizada pela sociedade, porém, essa luta ela não pode parar. E a culpa não é sua. A culpa é de falta de políticas públicas, a culpa é a falta de empatia das pessoas. Isso que faz com que a nossa luta seja mais difícil. Mas cada passo que a gente dá, a gente está abrindo portas para que outras famílias sejam respeitadas na nossa sociedade. É isso. palavras da minha amiga Marli Moretti. Gente, olha, amor no coração, ame as pessoas, como se não houvesse o amanhã, tá? Por favor, e vamos olhar para essa causa tão importante e tão preciosa, né? Ela é preciosa porque precisamos cuidar das nossas crianças e também precisamos cuidar das mães que precisam de apoio e hoje não tem apoio nenhum de ninguém. É, é isso, eu deixo aqui um abraço apertado, caloroso para todas as mães atípicas e continuem na sua luta forte, que tudo dará certo. Não é isso, Marli? Exatamente. Um beijo grande e até o próximo episódio.